Olá, seja bem-vindo ao Perito Cast, o podcast oficial do Sindiperito Ceará. Um canal dedicado a falar sobre perícia, trazendo sempre pautas atuais e relevantes para ampliar o debate. Eu sou Maiane Melo, perita legista, vice-presidente do Sindiperitos, e hoje o nosso assunto ele vai tratar sobre crimes cibernéticos. E para falarmos sobre esse assunto, a gente recebe o perito criminal Ravi Veloso, que está na PFOSSE há 13 anos e atua na área de perícia de informática. Ravi, não é isso? Isso. Boa tarde, Maiane. Muito bom estar aqui, podendo estar tratando desse assunto tão interessante, tão importante, que a gente vê cada vez mais aumentando os crimes cibernéticos, os golpes na internet, né? Então é um assunto que é muito importante para as pessoas estarem cientes, estarem atualizadas, porque a criminalidade se atualiza a cada dia. Principalmente com a vinda da IA, né? A gente vê cada vez os golpes mais sofisticados, mais difíceis de serem percebidos, das pessoas caindo, tendo prejuízos maiores. Então é importante a gente estar aqui para fazer esse alerta para a população. E para iniciar o nosso bate-papo, Ravi, eu gostaria que você pudesse falar com a evolução dessa tecnologia desses crimes virtuais, tem aumentado muito. E como o trabalho do perito é fundamental para a resolução desses crimes desta natureza? Então, o perito da informática ele vai trabalhar em cima de provas digitais. Ele vai trabalhar naquelas informações que estão armazenadas em computadores, em aparelhos celulares, às vezes até em servidores de internet, né? Porque muito do que a gente tem transitando na internet é armazenado num servidor que muitas vezes nem no Brasil está. Mas a principal atuação do perito da informática aqui no estado, a gente trabalha com as informações que estão armazenadas nos celulares e nos computadores. Então, quando ocorre alguma fraude, algum crime que tenha alguma evidência que esteja relacionada ao mundo digital, nós fazemos as extrações desses dados para levar a evidência e vamos trabalhar precisando para tentar identificar como esse crime ocorreu e fazer a materialização dele, para encontrar quem foi o autor desse crime. Muito interessante. Eu gostaria também de perguntar para o Ravi se esses crimes e golpes virtuais são dos mais variados tipos. Como o trabalho dos peritos tem acontecido para estar sempre atento aos novos crimes que vão surgindo? Como acontece essa atualização? Como é que os peritos estão em constante trabalho para se atualizar sobre esse tema? Nós temos que fazer treinamentos constantes, porque, como de fato, essas tecnologias elas avançam numa velocidade muito grande, né? Então a gente tem que atualizar nossas ferramentas, mas os peritos também têm que estar em constante atualização, atento às notícias, atento às novas tecnologias que estão surgindo e às formas como as pessoas estão utilizando essas tecnologias para cometerem crimes virtuais. Então, por exemplo, a criptomoeda, os blockchains, então a gente tem que estar sempre estudando e se atualizando para entender como essas coisas funcionam, perceber como é a atuação dos criminosos, como eles atuam nessas tecnologias, para a gente conseguir materializar esses crimes e conseguir identificar os autores. Muito interessante, Ravi. E você poderia elencar quais são os principais erros que as pessoas no dia a dia cometem que fazem elas ficarem vulneráveis a essa prática de crime? Então, existem algumas dicas que podem ser dadas que são erros comuns que as pessoas fazem. Por exemplo, um erro muito comum é a pessoa utilizar a mesma senha para diversos serviços. Então é como se você tivesse só uma chave para abrir sua casa, seu carro, abrir sua conta bancária. Então, se você usa só uma senha, se há um vazamento de senhas, o criminoso vai saber a senha do seu e-mail, da sua conta bancária, da sua rede social. Então é importante que as pessoas tenham senhas diferentes para serviços diferentes. Eu sei que é difícil da gente lembrar, muitas vezes, lembrar só de uma senha, né? Mas aí pode utilizar métodos, botando a senha com algo que remeta, por exemplo, à rede social, algo que remeta à sua conta bancária, mas, portanto, que sejam diferentes. Porque se vazar uma senha, todos os seus vazam, não? Então você fica muito vulnerável. Outra coisa que as pessoas comumente fazem é, na sua agenda telefônica, colocar o nome, por exemplo, a esposa, mamãe, tia, primo. Então, caso haja um vazamento dessa agenda, por exemplo, por uma clonagem de WhatsApp, a pessoa vai saber quem é sua mãe, quem é seu pai, quem é seu primo. Então, esses golpes de pedir dinheiro emprestado, se ele tiver sua agenda do WhatsApp, ele vai saber exatamente a quem pedir dinheiro, né? Então, é um ponto também que às vezes a pessoa bota para facilitar no dia a dia,
mas facilita também a vida do bandido, né? Do golpista. Então, às vezes, assim, em vez de botar esposa, bote o nome dela, você sabe qual é o nome da sua esposa, do seu marido, né? Não precisa estar lembrando, botando o nome na agenda dessa forma. Então, é um cuidado que você tem que às vezes pode dificultar a atuação de uma pessoa que quer lhe aplicar um golpe. Outra coisa também que é importante, nas redes sociais, não compartilhar coisas que possam facilitar também a vida dos fraudadores, né? Às vezes você coloca em rede aberta, estou com meu primo, fulano de tal, estou com meu tio, com minha tia. Então você abre a sua vida para as pessoas saberem quem é seu círculo familiar. Então, havendo uma situação dessa, a pessoa pode se aproveitar e conhecer os seus laços familiares para se passar por você para pedir dinheiro ao seu primo, à sua tia, sua mãe, seu pai. Então, às vezes, é bom você ter uma certa privacidade, né? Não estar expondo toda a sua vida numa rede social, principalmente se você não é uma pessoa pública, uma pessoa que tem essa necessidade de estar se expondo. Né? Então, algumas informações é bom você manter para você, né? Ter uma certa privacidade. Porque acontece muito, a pessoa tem contato da sua tia, por exemplo, se finge de você e dinheiro da sua tia. Que é outro ponto também que a gente tem que ter cuidado. Se é uma pessoa que não tem hábito de lhe pedir dinheiro emprestado, é suspeito, né? Acha estranho aquela pessoa. Tia, me empresta 10 mil reais que eu estou precisando pagar uma conta. Se é uma pessoa que não tem esse hábito de lhe pedir dinheiro emprestado, uma pessoa que você não tem contato o tempo todo, vem num telefone que é diferente do usual dela e pedir dinheiro emprestado, suspeite, peça para ligar. Se tiver uma ligação, desligue a ligação, diga, não, eu vou lhe ligar de novo no seu número, só para a gente confirmar. Tenha certos cuidados, né? Porque esse golpe é muito comum, né? Muitas pessoas caem, mesmo a pessoa que às vezes se acha muito ligada, muito antenada, muito esperta, mas aí é uma pessoa que você conhece, uma pessoa da família, e você acaba caindo nesse golpe, né? Então a gente tem que ter um certo cuidado com o que a gente está fazendo, com esses pedidos que não são usuais, para a gente não cair nesse tipo de situação. É isso, Ravi, dicas muito importantes. Eu queria também perguntar assim, como a gente hoje utiliza o celular para várias funções no dia a dia, né? Então a gente vai para o carnaval, a gente não consegue deixar o celular em casa, porque a gente quer fazer um registro, a gente quer fazer um pagamento, quer Pix agora, quer um cartão por aproximação. Então, quais dicas de segurança você indica como perito da informática, que são coisas que acontecem muito nesse período festivo, né? De acontecer, de golpes e que chegam na perícia para vocês analisarem, que cuidados esses foliões e essas pessoas devem ter com esses equipamentos que acompanham a gente no dia a dia, que parece que já faz uma parte do nosso corpo, a gente sempre está com ele, né? E no carnaval a gente não consegue deixar ele em casa. Então, que dicas de segurança a gente precisa ter para que esse celular, que a gente possa manter ele seguro, né? Uma boa dica e uma boa forma de prevenção é cadastrar o seu celular, o seu aparelho celular, na plataforma Meu Celular, disponibilizada pelo governo do estado. Você entra nessa plataforma, cadastra o e-mail do seu aparelho e caso ocorra um furto, um roubo ou mesmo você perder seu celular, esse celular ele vai poder ser localizado através do e-mail. Então é muito importante fazer esse cadastro, porque você fica, de certa forma, mais protegido, mais seguro. Mesmo que você não consiga recuperar, caso aconteça alguma coisa com esse aparelho, você pode também solicitar o bloqueio dele junto à operadora, para que ele não caia na mão de pessoas mal intencionadas que vão levar os seus dados. Outra coisa que pode ser feito também é não disponibilizar a configuração do aparelho celular. Procure na internet os métodos para você não... Se o aparelho estiver bloqueado, ele não permitir as configurações de acesso rápido. Se o seu aparelho for um iPhone ou um Android, existem, dependendo do fabricante do modelo, existem configurações que você pode fazer para que os criminosos ou a pessoa que está no seu aparelho celular não tenha acesso a informações, a como colocar no modo avião. Então, tem algumas coisas que você pode fazer que vão lhe ajudar nessa situação para que ele não tenha acesso ao seu aparelho. Outro ponto que é importante também, dependendo dos fabricantes do seu aparelho também, se é um Android ou um iPhone, você cadastrar no serviço de localização. O Google ele tem encontrar o dispositivo
E o iOS, né, o iPhone, ele tem um sistema do iCloud, que você pode usar para bloquear remotamente seu aparelho. Inclusive, se você tiver cadastrado nesse serviço, você pode até apagar os dados do aparelho remotamente, para que as pessoas que estão de posse do seu aparelho não consigam ter acesso aos seus dados. Então, em último caso, não conseguiu recuperar, você apaga todos os seus dados para que os criminosos não tenham acesso às suas informações bancárias, às suas fotos, aos seus e-mails, né? Você pode mandar um comando que ele vai apagar remotamente a memória do seu aparelho. Outra coisa que é importante, na hora que for fazer o pagamento, preste atenção na hora de colocar o cartão, o valor que está sendo cobrado, né, na maquininha, porque a gente conhece, a gente sabe, eu vou falar muito de golpes desses que acontecem, principalmente pagamentos de aproximação, né? Tenha cuidado com a maquininha na hora que você for aproximar, para ver se o valor que você está pagando é realmente o valor que está sendo cobrado. Existem alguns golpes que eles cobrem o valor na tela, dizem que a tela está quebrada e não mostram o valor. Então preste atenção na hora de fazer pagamentos, verifique que o valor que você está pagando é realmente o valor que era para estar sendo cobrado. Verifique após o pagamento se esse valor está correto, se o valor que você foi cobrado foi o valor que apareceu na fatura do seu aparelho. Habilite as mensagens, o recebimento dessas mensagens, as confirmações, para que você não tenha uma surpresa depois, né? No final do carnaval, você foi pagar uma bebida, talvez de uns R$15, e chegou uma fatura de 150, né? Então, é muito bom ter esse cuidado. Muito importante essas dicas. Mas esse local dessa bebida de R$15 tá caro, viu? É 3 latão por R$10. Em Olinda, corta. Com a evolução acelerada da inteligência artificial, como o trabalho dos peritos criminais age para identificar crimes usando essas ferramentas de IA? Então, as IAs, elas estão facilitando muito a vida dos criminosos, né? Eles conseguem acesso mais fácil aos bancos de dados, hoje em dia eles conseguem até simular o rosto de outra pessoa, né? Às vezes do familiar, ou como a gente viu recentemente, até atores famosos, né? A pessoa que achou que estavam falando com o Brad Pitt, por exemplo. Então a gente tem que ter um certo cuidado com esse tipo de situação, porque como assim? É como curar a situação, né? Não, gente, o Brad Pitt ele não vai ligar para você. Não vai lhe pedir dinheiro. Então a perícia tem utilizado a inteligência artificial para facilitar o trabalho dela, né? Para conseguir analisar mais dados com a ajuda da inteligência artificial, categorização de imagens, categorização de vídeos, de conversas. Mas também a gente tem que ficar atento para esses usos indevidos da inteligência artificial, né? Porque as pessoas hoje em dia elas conseguem simular a voz de outra pessoa, conseguem simular a imagem de outra pessoa. Então, com algumas técnicas que nós temos na perícia, nós conseguimos identificar, às vezes por traços, nas expressões faciais, até às vezes verificando os metadados dos arquivos, que são informações que ficam por trás dessas imagens, desses vídeos, a gente consegue identificar se tratar de um vídeo, de uma imagem criada artificialmente, né? Inclusive, na perícia criminal, nós hoje temos um grupo de trabalho para estudar a inteligência artificial e estudar métodos para aplicação dessa inteligência artificial e dessas tecnologias para auxiliar no combate ao crime. Então, nós estamos trabalhando para que esse tipo de tecnologia não funcione só contra a população, né? Funcione a favor da população na resolução do crime e na segurança das pessoas. Muito importante, né? Manter sempre a atualização, sempre acompanhar o que acontece no mundo da tecnologia, né? E os peritos, eles são peritos nisso. Ravi, muito bom você aqui. E qual o recado para que todos nós possamos ficar mais ligados e assim evitarmos cairmos em golpes virtuais? Para finalizar esse nosso podcast, qual é a mensagem importante que você deixa aqui para que nós possamos, os principais cuidados para que possamos evitar cair nesses golpes virtuais? Então, é muito importante, eu acho que principalmente no carnaval, ter cuidado com o aparelho celular, porque hoje em dia o seu aparelho celular tem suas informações bancárias, tem suas informações de e-mail, ele é uma porta de entrada para muitos serviços que vão ter seus dados, inclusive suas informações financeiras. Então, cuidado na hora da brincadeira, onde seu aparelho celular está guardado. A gente vê muitas vezes as pessoas usando o aparelho celular no bolso traseiro, né, no bolso
de trás, então facilita uma situação de furto. Então preste atenção onde você está guardando seu celular durante da sua festa, sua brincadeira. Se for usar bebida alcoólica, guarde o celular para você não perder durante esse momento de distração, de diversão. Então, acho que o principal realmente nesse carnaval é ter cuidado do seu celular. Assim, fora as outras coisas que você já tem que ter cuidado no seu dia a dia, né? Para não cair em golpes virtuais e essas informações. Mas realmente, assim, preste atenção no seu celular. E agradeço a presença do perito Ravi Veloso. Muito obrigada pela participação, pelas dicas importantíssimas, valiosas aqui, para que possamos seguir, aproveitar o carnaval com segurança, para que a gente consiga proteger nossos dados, nossas informações e os equipamentos tecnológicos. Muito obrigada, Ravi, e até a próxima, né? Obrigado, Maíra. É um prazer estar aqui. Espero que todos tenham cuidado durante o carnaval. Até para não dar mais trabalho para a gente lá depois do carnaval, né? Porque se caírem muitos golpes, depois a gente vai ter um trabalhozinho extra. Mas, muito mais do que isso, as pessoas estarem seguras, não terem prejuízos financeiros durante esse período. Muito obrigada.